Seja bem-vindo ao podcast Realiza com Priscila. Aqui nós trazemos pessoas que nos inspiram a realizar, compartilhando histórias, aprendizados e caminhos que transformam seus sonhos em realidade. É uma iniciativa da Realiza Com. E hoje é um episódio muito especial e muito diferente. Nós trouxemos 3 convidados, 3 consultores especialistas aqui do nosso time para compartilhar com vocês cases e como a ferramenta consórcio é utilizada de fato para realizar o seu sonho. Sejam bem-vindos, Thaís, Vitor, Verônica, muito feliz em tê-los aqui. E vamos, compartilhar as modalidades. Vitor, o que você consegue contribuir, do consórcio, uma ferramenta que o consórcio permite? Oi, Pri. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Agradeço muito pelo convite. Poder compartilhar um pouco da nossa experiência e dos nossos expertises em ajudar os clientes através do consórcio, né? E o que eu trago hoje é algo que eu acho muito interessante como uma alavancagem avançada, que nós chamamos hoje, né? Que é o cliente que já tem um certo poder financeiro, um poder aquisitivo, e ele quer aumentar, né? Ele quer mais rápido ainda do que ele consegue com o mercado tradicional, alavancar o patrimônio dele. Então, veio um case muito bacana para mim recentemente, que o meu cliente ele havia recebido uma herança e ele tinha 1 milhão. Ele, Victor, o que eu faço com esse 1 milhão? Porque eu não quero simplesmente jogar, deixar rendendo, o mercado financeiro não é para mim. E aí eu fui estudar e a gente achou um caminho muito interessante para ele, que é o seguinte. Então ele vai pegar e vai dividir esse 1 milhão dele em 500 mil para cada lado. No primeiro 500 mil, ele vai aplicar em CDB, e aí eu vi qual que era o banco dele, qual que era o mais básico, né? Então a gente pegou um CDB pré-fixado, que rende para ele ali 5.200 por mês. Aí eu falei, muito bem, então você vai deixar esse dinheiro guardadinho ali no CDB, que você tem você pode daqui a 30 dias já resgatar esse dinheiro, mas você vai trabalhar só com o rendimento dele, que são esses 5 mil mensais. E os outros 500 mil, o que você vai fazer? Você vai fazer conosco uma carta de 1 milhão. Porque com esses 500 mil você vai dar de lance, então você dá 50% de lance. Pode ser que você não seja contemplado aí nos primeiros meses, porque a média fica um pouco acima de 50%. Mas em algum momento isso vai ser possível, porque você está usando só o seu dinheiro para contemplar a carta. Então, depois que ele contemplar a carta, pode ser que não seja no primeiro mês, mas ele vai conseguir usar esse 1 milhão para comprar mais imóveis. E ele vai investir ou em Airbnb, porque é um mercado que hoje também está aquecido em Curitiba. Conseguimos ocupações de até 80%. Muitos dos prédios novos que estão em lançamento, eles estão sendo construídos só para Airbnb, são estúdios ou até 2 quartos para que possam mais pessoas alugarem ali e ficarem, uma temporada para turismo aqui em Curitiba, que é algo que está bastante evidente. E aí ele consegue um rendimento com esse Airbnb, em média de 230 mil, uma unidade, fazer 6 mil reais bruto. Esses 6 mil reais bruto, ele consegue pegar ali uma administradora que vai gerir para ele o Airbnb, ele não precisa nem ficar se preocupando com isso, que cobra ali cerca de 15% ali para fazer esse gerenciamento, e sobra para ele com tudo, com condomínio, 3 mil. Mais o dinheiro que ele tem lá no CDB, que estava paradinho lá, que está rendendo para ele 5.200. Então essa carta de 1 milhão que ele comprou e está pagando uma meia parcela de 2.500, ele está pagando com metade do dinheiro que está rendendo dele, outra metade ele está reinvestindo lá no CDB pré-fixado dele, e com isso ele tem, além dos 2,5 que sobraram, agora 3 mil. Então ele já tem 5 mil de rendimento para poder reaplicar. Ele vai fazer mais uma carta de 1 milhão. E assim ele vai repetindo o processo. E, de novo, aquele 500 mil não vai ser certeza que ele vai contemplar no primeiro mês, mas em algum momento ele vai contemplar e antes de 3 anos. E isso é interessante porque ele alavanca o patrimônio dele muito mais rápido e com muito mais confiança, porque o mercado imobiliário é algo muito sólido, do que ele ficar investindo em ações, em mercado, seja o que for. E é uma estratégia, Vitor, muito inteligente, que vários empresários, inclusive, estão utilizando, porque, de fato, ele está amplificando o patrimônio dele.
né? Dessa forma, além dele ter a rentabilidade, ele está amplificando o patrimônio. Cada vez ele vai repetindo mais essa operação, né? E vai conquistar aí, com certeza, vai realizar, né? Os próximos milhões. Muito bom, Vitor, muito bom. Obrigada por compartilhar. E nós temos mais cases hoje também, né? Onde estratégias inteligentes que o consórcio proporciona. Verônica, o que você contribui conosco dos teus cases, dos teus clientes, de como o consórcio está sendo utilizado também como uma ferramenta ali para realizar? Então, eu vim, né, de lojas de carro. Então, eu tive muita essa expertise ali, até de comparativo, assim, de como que funciona o financiamento e o consórcio em si, né? E além, né, do valor do consórcio ser muito mais em conta, né, porque a gente não trabalha em cima de juros igual o financiamento, a Servopa em si, ela tem uma modalidade que eu acho muito legal para quem quer trocar de carro, que é o lance FIP, é uma exclusividade mesmo da Servopa. Que como que funciona esse lance FIP? Então, você pode dar até 100%, né, da FIP do seu carro atual como lance, né, tentando, então, antecipar essa tua contemplação, né? A gente faz um estudo dos grupos, muitas vezes, que foi até um caso de um cliente meu que eu consegui contemplar em 20 dias dessa forma, que a gente teve que dividir a carta deles, né, porque a gente sempre faz um estudo de grupos para ver aonde que vai ter mais chances de contemplar, né, e a gente fez dessa forma. E outra coisa que é muito legal do lance FIP é que, o que acontece? Normalmente, né, você teria que dar o seu lance em dinheiro para você contemplar. Você utilizando a FIP, o cliente não precisa se desfazer do carro antes dele fazer essa troca, né? Por quê? Porque quando ele é contemplado através desse lance, a Servopa ela não vai ficar com o carro dele, né? Então, e ele não tem assim um prazo para ele fazer essa troca, né? Então ele tem tempo de ir lá, pesquisar o carro, ver o que vai ser melhor para ele naquele momento, né? Ele só vai ter que apresentar essa documentação para a Servopa assim que ele é contemplado, mostrando que esse carro existe, que a documentação está toda ok, e a Servopa vai estar liberando para ele a diferença do crédito, né? Então vamos supor lá, esse meu cliente, né? Tinha um carro de 50 e pouquinhos mil, e ele estava em busca de um carro de 100 mil. Então, a gente fez essa divisão do crédito, né, para a gente tentar antecipar essa contemplação dele. E depois, o que ficou de diferença para ele, teoricamente, seria o carro dele, né, que era 50 e pouquinhos mil, e mais a diferença ali, que sobrou ali em torno de 50 mil para ele poder fazer essa troca. Então, ele não ficou sem carro, ele teve tempo hábil de escolher o carro que ele queria, e o processo foi muito simplificado. Porque às vezes a gente acha também que, não, daí eu vou ter que ir lá na Servopa comprar o carro. Não, esse meu cliente, ele fez essa troca do particular. E foi um processo bem tranquilo. Apresentou a documentação ali, foi bem rapidinho e bem tranquilo. É muito bom, né? Então, todo cliente, né? Isso é bem importante. Todo cliente que pretende trocar de carro, ou seja, fazer um upgrade no seu carro, faz muito sentido o lance FIP, né? Porque, como você explicou, ele oferta o lance FIP do carro dele, antecipa a contemplação, e aí ele não vai ficar sem carro, né? Até localizar o carro novo. Ele vai ter o tempo que for necessário para escolher um carro, até um poder maior de negociação. E realizando o sonho, né? Do carro novo com planejamento. E até não entra naquela questão, né? Que muita gente, o consórcio demora para contemplar. Então, assim, a gente mostra que não, isso é tudo questão de estratégia, questão de planejamento, né? Que tudo é possível. Então, a gente fazendo todo esse estudo, você também tendo uma consultoria, né? Que isso é muito importante na hora de você escolher, porque o consultor, ele vai acompanhar todo esse processo, né? Com você. Então, é muito importante que tenha um consultor que realmente faça parte de consultoria para fazer essa troca aí o quanto antes. Muito bom, Verônica. Obrigada por compartilhar. Com certeza vai ser muito rico, né? Essas suas informações e principalmente trazendo aí para todos que estão nos assistindo essa questão aí do lance FIP, que é uma exclusividade nossa do consórcio Servopa. Muito bom. Então, vamos lá, né? Thaís também está aqui conosco e temos novidades, né? Na Servopa, Thaís. Uma boa tarde, prazer estar aqui, Priscila, compartilhando aí algumas ideias, né? Principalmente falando sobre consórcio. Eu sou a Thaís, eu trabalho com um consórcio aqui na Servopa, transformando, né? E planejando a vida financeira. Então, Priscila, uma novidade do grupo Servopa, né, que completou 70 anos nos últimos meses, é que ela trouxe, né, um grupo para investidores. E esse grupo, só para você ter uma ideia,
é um grupo exclusivo e que contemplou 7 pessoas por sorteio. Então, diferente, né, dos outros grupos, é um grupo exclusivo para investidores e teve, né, esse total aí de contemplações. É um grande diferencial, né, Thaís? Porque, assim, normalmente a gente tem uma contemplação por sorteio, né? Pelo resultado ali da Loteria Federal. E na Servopa, esse grupo são mais do que um sorteio, né? No mínimo 2, e a gente teve 7 contemplações por sorteio. É sensacional, né? Perfeito, exatamente isso. Então, tem muitas pessoas aí investindo, né, entrando nesse grupo. Inclusive, falando de diferencial, um outro diferencial que eu quero comentar com você também seria referente às modalidades de lance. Então, somente quem concorre aos lances, né, você pode escolher ali a modalidade, nós temos hoje, né, 3 modalidades, e você só concorre com a modalidade que você escolher, o lance que você, né, quiser fazer dentro daquele mês. Isso é muito justo, né? Eu, quando escolhi, né, trabalhar com a Servopa, eu estudei todas administradoras, mas um grande diferencial que me chama muito a atenção, que é um diferencial com o nosso cliente na ponta, é justamente isso, né? Quando o cliente oferta uma modalidade, ele concorre somente com quem ofertou a mesma modalidade que ele. Isso antecipa bastante as chances de contemplação, né? E esse grupo também, né, Thaís, complementando, além de ter mais do que um sorteio, né, ele também tem uma novidade, né? Ele tem 2 modalidades de lance fidelidade. O que é o lance fidelidade, né? Basicamente, são os clientes que pagam ali 6 meses consecutivos a parcela em dia. Então, eles têm direito de ofertar esse lance fidelidade, que é um percentual da carta, né? Um lance fixo da carta. Mas o que é legal é que ele concorre somente com quem está adimplente nesses 6 meses. E isso antecipa bastante. E com 12 meses, ele tem mais uma nova chance. Correto. Né, Vitor? Uma nova chance ali de contemplar. Então, assim, inclusive nós tivemos, né, uma cliente de uma outra consultora, que hoje não pôde estar presente, que foi contemplada na primeira assembleia desse lançamento aí da Servopa, que foi um grande sucesso. Inclusive, né, praticamente foram comercializados aí já 95% de todas as cotas em curto período de tempo, porque os clientes investidores já entenderam, né, o quanto faz sentido investir ali em parcelas mês a mês e possibilitando aumentar suas chances para conquistar ali, seja a alavancagem financeira, a alavancagem patrimonial. Muito legal, Thaís. Obrigada por compartilhar. E é interessante também que esse lance fidelidade, os primeiros 6 meses, o lance é fixo em 30%, e depois de 12 meses é 15%. Então, o lance de 15% ele é diferencial, porque você tira muito menos da tua carta. Sim. E aí você tem mais crédito disponível, né? E segundo a ABAC, 40% hoje dos participantes de consórcio não conseguem pagar em dia. Então, já diminui mais ainda, né, o nicho, o público ali que está concorrendo com o lance de fidelidade. Com poucas pessoas, exatamente. Né? Então, isso é muito legal, porque cada vez mais o cliente tem sido valorizado. E aí também aquela objeção que sempre fala, pô, consórcio demora. Se você for planejado e quiser fazer uma contemplação instantânea, como o cliente da Vero, faz um lance FIP, algo estruturado, né? Um estudo que nós, como Realizacom, temos o prazer de oferecer para os clientes, que é o nosso acompanhamento financeiro ali, o acompanhamento de todas as assembleias, do como que está o andamento dos grupos, para que a gente possa sempre oferecer para o cliente a melhor estratégia para a contemplação. Então, demora. Depende, o que demora para você? O que demora para você? Demora pagar 35 anos no financiamento de casa ou pagar 20 anos num de consórcio e ter a chance de sair com 3 imóveis nesse tempo? Então, tudo é questão de planejamento e estratégia. Né? De acordo Exatamente. O nosso trabalho é justamente isso, né, Verônica? É diferenciado porque é uma consultoria personalizada de acordo com a necessidade de cada cliente. E o bacana, como você reforçou, né? Nós, né, da Realizacom, nós temos também todo esse acompanhamento, né, do resultado de todas as assembleias e transmitirmos isso, né? Essa confiança, essa credibilidade ao cliente, para que ele tome, de fato, uma decisão, que ele dê o primeiro passo, mas certo ali, né, alinhado à expectativa de quando ele vai realizar esse sonho, seja no curto, médio ou longo prazo, né?
Eu acho que até a gente acaba criando um relacionamento mesmo com o cliente, né? Às vezes a ideia que ele vai tendo ao longo desse período, porque todos os meses, a maioria dos meus clientes, por exemplo, eu vou dando o lance. Então a gente manda o boleto, a gente pergunta, né, se tá tudo bem, se ele vai querer dar lance. E a gente vai criando um relacionamento. E isso é bom também para o cliente sentir essa confiança, e muitos acabam também indicando outros clientes pra gente também, né? Então eu acho muito legal essa questão também, que acaba, né, criando um laço diferente. E a gente percebe, né, nessa conversa, nessa troca, que o consórcio não é tão difícil ou não é tão complicado como muitas pessoas pensam, né? Então, a gente tem modalidades bem diferenciadas que atendem, sim. Então, o ideal seria, né, se você tem interesse, se um cliente nosso tem interesse, ou quem está nos assistindo tem interesse, tem objetivo de crescimento, de investimento, de aquisição, de alavancagem, é contatar um consultor, né, especialista para desenhar essa estratégia inteligente, e com certeza vai ser uma solução que vai realizar, né, Vitor? Exato, é uma questão de propósito, né? Eu trabalhei 20 anos na área de planejamento estratégico. Os últimos 6 anos eu trabalhei com um banco, né, na área financeira. E eu escolhi o consórcio porque realmente é algo que pode dar para os clientes uma opção de mudança de vida. Não é só porque eu tenho as minhas cartas de consórcio, porque eu gosto, ou por causa da minha comissão. Não é isso, é uma questão de propósito. É uma ferramenta que ajuda, uma ferramenta que, se bem estudada e bem implantada, tem o poder de mudar a vida das pessoas, e é isso que a gente quer passar, né? Essa questão de propósito, essa questão de poder fazer o bem para os outros, oferecendo uma solução que realmente funciona, né? Que vai realizar, né? Porque às vezes a gente pensa que um sonho está muito distante, né? Então, eu tenho um sonho de conquistar o meu primeiro milhão. Nossa, mas é muito distante, né? Mas o consórcio, ele possibilita, desde o cliente iniciar do zero, né? Ali com parcelas iniciais, ali a partir de R$200 por mês, por exemplo. E ele ia alavancando, né? Ele ia contemplando essas cartas, vendendo essas cartas, tendo uma lucratividade com a venda da carta. Então, ele vai alavancando isso, investindo em novas cartas, até chegar nesse primeiro milhão. Como também ele atende os clientes que já têm, né, como você falou ali, através do consórcio avançado. Então, ou seja, desde o consórcio para aquisição ou de uma alavancagem inicial até o final. Isso é muito bom, porque o consórcio, de fato, é uma ferramenta que atende todos os brasileiros. E, às vezes, a gente acha que o nosso sonho está muito distante. Mas distante, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Um dos nossos propósitos aqui do nosso podcast, que realiza com Priscila, é trazer essa visão para o cliente. O quanto ele está distante, às vezes, desse primeiro passo, mas de que é possível, sim, e as pessoas, né, conseguem, as pessoas que vêm, como vocês estão falando, as pessoas, elas podem, sim, transformar a sua realidade e realizar seus sonhos. Então, só reforçando aqui, né, para vocês terem uma ideia de como o consórcio é algo tão básico, e ele serve também como uma educação financeira, porque às vezes, né, a gente pensa que é algo inatingível, inacessível, né, mensalmente, e hoje a gente tem cartas de crédito aí, que você inicia com parcelas de R$262, por exemplo, que te dá acesso a um crédito de R$100 mil. Então, num final de semana, por exemplo, a gente gasta esse valor sem nem ver, e você deixa aí de estar adquirindo uma carta de crédito, pensando num propósito, né, lá no futuro. Esse foi mais um podcast Realiza com Priscila, e aqui as pessoas que nos inspiram a realizar mostram que realizar é possível. É um oferecimento aqui da Realizacom Consórcios e Investimentos.